se alimentar bem ajuda? Ajuda. Se exercitar não ajuda? Também. Mas é importante entendermos que precisamos somar uma boa vida com um acompanhamento psicológico. Porque nós cuidamos do corpo físico, mas o psicológico ele também precisa. Então, se você conhece alguém, seja na sua família, seja no seu grupo de amigos, o melhor conselho que você pode dar é dizer para o seu amigo, para a pessoa que você ama, procure uma ajuda profissional. Eu estou aqui para te apoiar, mas você precisa ir além, porque precisamos entender que cada caso é um caso, cada pessoa é diferente. Pode ser o mesmo transtorno, mas cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Bom, vou explicar o neurônio e suas estruturas. Bom, no seu corpo existe o sistema nervoso central, cujo órgão mais importante é o cérebro. Nele há células estimuláveis, que processam e transmitem informações, que são os neurônios. Existem aproximadamente 86 bilhões de neurônios por todo o seu corpo. E dessa forma, é importante entender a sua funcionalidade e aprender suas estruturas. Aqui eu tenho um neurônio. Essas estruturas ramificadas são os dendritos, que servem para receber informações de outros neurônios. Este é o corpo celular, onde contém o núcleo e ocorre a síntese de proteína. Aqui é o axônio, é o prolongamento mais longo que serve para impulsionar as informações recebidas pelos dendritos para as terminações axiais. As terminações do axônio servem para passar as informações para outros neurônios. Vale ressaltar que os neurônios eles não se tocam, mas estão interligados. E é isso. Bom, os neurônios eles são conhecidos por passarem informações um para o outro através de sinapses nervosas, principalmente a sinapse química, que é o que eu vou explicar para vocês aqui. A sinapse química ela vai se iniciar com os neurotransmissores, que são informações que ficam dentro do neurônio pré-sináptico, que carrega essas informações que precisam ser levadas para o neurônio pós-sináptico. Esses neurônios, eles se aproximam um do outro, mas eles não se encostam, como nós podemos ver aqui. Por conta de não haver uma grande aproximação entre esses neurônios, acaba que o processo de passar a informação de um neurônio para o outro fica bem mais longo. Dentro do neurônio pré-sináptico, existe algo chamado de vesículas sinápticas, que são como sacos que carregam os neurotransmissores dentro deles à espera de um estímulo para que eles possam ser liberados. Quando essas vesículas sinápticas estão chegando aos botões terminais, acontece algo chamado de PA, que estimula a entrada do cálcio dentro da membrana do neurônio. O cálcio ele vai abrir um canal na membrana do neurônio e empurrar essas vesículas até o final da membrana, fazendo com que essa membrana se rompa e libere os neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores são liberados, eles irão percorrer o caminho até a fenda sináptica e irão se ligar ao acetilcolinesterase, que são os receptores do neurônio pós-sináptico. Vale ressaltar que todo esse processo de sinapse química, de passar uma informação de um neurônio para o outro, acontece nesse espaço entre os dois neurônios. Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas que são passadas de um neurônio para um órgão efetor. Esse órgão efetor, ele pode ser, por exemplo, um músculo, ou ele pode ser uma glândula também. Então, esses neurotransmissores são como mensageiros que são levados de um neurônio até esse órgão efetor. Para a gente falar de neurotransmissores, a gente precisa entender um pouco sobre a fenda sináptica. A fenda sináptica é o local onde esses neurotransmissores vão ser levados, vão ser jogados para que o órgão efetor pegue esses neurotransmissores e faça algo com eles. A gente tem três principais neurotransmissores. A gente tem a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. A dopamina, ela está ligada à motivação, que é a vontade, a capacidade que a gente tem de fazer algo.
né? Só que a dopamina, ela também só não está atrelada a isso, ela está atrelada a uma coisa muito famosa que é o sistema de recompensas, que é o que nos dá prazer depois da gente ter feito uma coisa. Eu fiz um negócio, aí me dá prazer. Mas aí também está ligado ao sistema motor, controle motor, que é a regulação dos nossos movimentos. É observado que pessoas com doença de Parkinson, ela tem menos dopamina no cérebro. Mas também a dopamina, ela é importante para a regulação do nosso humor. Então, pessoas que têm baixa dopamina no cérebro, ela pode ter transtornos depressivos. E também a dopamina, ela é importante nas nossas questões cognitivas, como fazer novas memórias e a questão da aprendizagem. Depois da dopamina, a gente tem a serotonina. A serotonina, ela é muito importante no nosso humor. Então, pessoas que têm depressão e têm transtorno bipolar têm uma baixa serotonina no cérebro. Então, as pessoas que têm esses transtornos podem ter fome excessiva ou não podem ter nenhum apetite, podem ter sono excessivo ou insônia e também pode não ter aptidão sexual. Depois da serotonina, a gente tem a noradrenalina. A noradrenalina ela é muito importante quando a gente tange falar sobre ansiedade, porque a noradrenalina ela está interligada a um sistema de luta ou fuga. Esse sistema de luta ou fuga é uma resposta fisiológica do nosso corpo quando a gente está exposto a uma situação de perigo ou estresse, ou quando a gente acha que a gente está exposto a uma situação de estresse ou perigo. Então isso acontece porque o nosso corpo é exposto a essa situação estressante e aí vai liberar esses neurotransmissores. E um dos neurotransmissores que vão ser liberados é a noradrenalina. Então pessoas que têm muita noradrenalina, ela tem transtorno de ansiedade. Além de a gente falar sobre a noradrenalina, a gente vai falar um pouquinho só sobre o ácido GABA e o ácido acetilcolínico. Esses dois ácidos, eles são importantes para fazer novas memórias e também na questão da aprendizagem, além de ser importante na regulação da receptores de dor. Então, isso, um pouquinho só sobre neurotransmissores. E eu vou explicar um pouco para vocês sobre a questão dos fármacos. Os fármacos, para quem não conhece, são medicamentos. E na neuroquímica, esses medicamentos são chamados pela sigla ISRS, que é a sigla para inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E através desse esquema aqui, esse esquema de sinapse química, que foi explicado anteriormente pela Maria Beatriz, eu vou explicar para vocês como eles atuam quando são ingeridos por um humano, né? Então, a gente tem aqui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Durante esse processo de sinapse química, são liberados aqui na fibra sináptica moléculas ou células de serotonina. E o que acontece? Essa serotonina, normalmente, ela é captada pelos receptores serotoninérgicos, que são esses receptores aqui presentes no neurônio pós-sináptico. Só que, durante esse processo em que o neurônio pós-sináptico capta a serotonina restante, ele não capta toda a serotonina que ficou aqui na fenda sináptica. Então, grande parte dessa serotonina fica aqui, dispersa pela fenda sináptica e se degrada naturalmente. E a outra parte, que é mais complicado, a outra parte sofre o processo de recaptação, que é quando um CET, que é o transportador de serotonina único do neurônio pré-sináptico, ele desce aqui do neurônio pré-sináptico e pega a serotonina aqui restante. E ele leva de volta para as vesículas sinápticas, que é onde originalmente as vesículas foram armazenadas. Então, inibidores seletivos, esse processo que eu acabei de explicar, a captação. E como eu disse para vocês, né, esses medicamentos, os fármacos, são chamados de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, o próprio nome já diz como que ele atua. Ele inibe esse processo de recaptação. Então, toda vez que esse processo de sinapse química acontece, serotoninas restantes se acumulam aqui. E isso faz com que o neurônio pós-sináptico trabalhe com mais frequência, fazendo assim com que o nível de serotonina no seu cérebro, no seu corpo, aumente. E nós sabemos, como já foi explicado pelas meninas, que um baixo nível de serotonina no nosso corpo não é nada saudável e pode desencadear alguns transtornos, como é o caso do transtorno de ansiedade e depressão. Então, essa é a importância dos fármacos. É importante lembrar que o transtorno de depressão não tem cura. Então, esses medicamentos eles não servem para curar, apenas para tratamento, tá bom? E o nosso projeto ele não visa só explicar como o transtorno de depressão funciona na neuroquímica. Ele também visa explicar para vocês a importância de buscar ajuda profissional, enfatizar o porquê que é importante buscar ajuda profissional. Esse medicamento
medicamentos, no qual eu acabei de explicar para vocês como eles atuam, são medicamentos que, dependendo de qual você tomar, a gente tem os principais, que são o escitalopram, fluoxetina, fluoxamina. São medicamentos que, se você tem algum amigo ou se você é essa pessoa que sofre com questão de depressão, com certeza você já ouviu falar desse medicamento. Esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais. Então, dependendo de como o seu sistema vai aceitar esse medicamento ou não, você pode sofrer com alguns efeitos colaterais. Alguns podem ser perda ou ganho de peso, alguns náuseas, outros perda de apetite ou desregulação dos órgãos, que você busque ajuda profissional, porque o seu médico, nesse caso, o seu psiquiatra, porque o psicólogo ele não prescreve medicamentos, quando o seu médico ele vai te analisar como um todo e ele vai saber o que vai ser melhor para você. Ele não vai te dizer o certo, que isso aqui vai dar certo para você, mas ele vai saber te dizer, de acordo com as avaliações que ele fez sobre você, ele vai saber dizer qual que vai ser o melhor e qual que vai se adaptar melhor ao seu corpo. Então é muito importante que vocês não vão a farmácias ou postos de saúde buscar remédios sem prescrição médica, fazer o que der e vier na cabeça de vocês, porque vocês não sabem o que vocês estão lidando, do que aquele remédio é composto, o que ele pode causar no corpo de vocês. Então, às vezes, tomar remédios que vocês não sabem o que vai causar no corpo de vocês pode até piorar o transtorno de depressão, pode desenvolver e desencadear um nível mais elevado do que você já tem, porque muitos medicamentos eles demoram semanas para que você possa ver de fato o efeito dele acontecer no seu corpo, a melhora do transtorno. Então, se por alguns deles, dentro dessas semanas em que você ainda não viu o efeito, você pode achar que o remédio não está dando certo, que o remédio não está fazendo efeito, que nada vai te curar, que nada vai te ajudar. Então, é muito importante, de suma importância, que você busque ajuda profissional, porque eles vão saber te instruir, eles vão saber te prescrever um remédio certo para você, um medicamento que vai te ajudar no tratamento do seu transtorno. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Por favor, não façam isso, não comprem remédios sem prescrição médica, você não sabe do que eles são compostos. E é isso, esse é o nosso projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, façam. A gente está aqui treinando também, então é muito importante que vocês façam perguntas para que a gente possa exercitar. Alguma dúvida?